O líder precisa aprender a ser inspirador formando novos líderes. Ou como ser inspirador formando novos líderes. Que coisa boa, não é? A gente pensar que podemos deixar um legado como líderes. E eu vejo que na maioria das vezes a liderança ela tem uma grande dificuldade, mas é uma dificuldade grande mesmo, que é a formação de novos líderes. Primeiro eu quero dizer para você que os grandes líderes inspiradores, seja no mundo corporativo, seja na história, seja na religião, seja no aspecto da sociologia, eles têm a habilidade ou tiveram, não digo nem habilidade, mas eu digo a responsabilidade de formar novos líderes, né? Formar novos líderes. E uma coisa muito interessante é entender o seguinte: como formar novos líderes? Ou, principalmente, como formar líderes melhores do que eu? Porque formar novos líderes é um estágio. Agora, formar líderes melhores do que eu é fundamental. Eu lembro que quando eu exerci o meu primeiro cargo de liderança em uma multinacional alemã do ramo de energia, de projetos de geração termoelétrica, eu assumi um cargo de supervisão de equipe de projetos. E eu via que naquela empresa tinha muita reengenharia. O que era reengenharia de pessoas? A reengenharia de pessoas é uma adequação de cargo, de políticas, de funções, onde as pessoas elas estavam ora em uma função, ora em outra, principalmente em cargos de liderança. Principalmente em cargos de liderança. E o que é que a gente observava? A gente observava que os supervisores, gerentes, diretores, eles estavam constantemente indo para funções diferentes. 1 ano, 2 anos, um cargo, numa função, num departamento e depois trocava. E eu observei a necessidade que aqueles líderes tinham lá na empresa de formar novos líderes, de capacitar e treinar novos líderes. E eu, quando assumi o meu primeiro cargo de liderança nessa empresa, eu vi essa necessidade. Agora, foi fácil? Não. Foi muito complicado entender, primeiro, que eu não era eterno. Segundo, entender que as pessoas também desejavam crescer, as pessoas também desejavam avançar. Então, muito importante você colocar na mente que as pessoas querem estar em lugares melhores, querem crescer, pelo menos parte delas querem isso. Então, é muito interessante se preocupar com a formação de novos líderes. Eu, quando comecei o processo de formar novos líderes nessa empresa, a minha grande dificuldade foi como formar, né? Como formar. Antes de formar líderes, é formar pessoas que querem liderar. Então, a primeira etapa seria essa. Então, formar líderes é a etapa final, mas formar pessoas que querem liderar é o primeiro passo. Identificar na equipe as pessoas que têm anseio, desejos, né? Que têm vontade de ajudar as pessoas, de comandar um time. Então, primeira coisa é essa. Primeira coisa foi essa. Não foi fácil, mas com um campo de observação muito aguçado, treinado e não acontecendo também de uma hora para outra, as coisas foram melhorando e eu fui identificando aqueles que desejavam crescer, aqueles que desejavam avançar. Então, o que eu descobri na primeira empresa? Que eu precisava interpretar e entender aquelas pessoas que queriam crescer. Depois, nas outras empresas, eu já com uma certa habilidade em formar, identificar pessoas que querem crescer, eu desenvolvi um método para formar o líder. Então, uma vez identificada a pessoa que quer crescer, formar o líder.
E eu percebia a minha necessidade de várias coisas e que essa necessidade ela me motivava a formar novos líderes e treinar novos líderes. Qual a necessidade que eu tinha? Primeiro, que provavelmente seja a sua necessidade, é a necessidade de ter uma equipe que anda sozinha, né? Porque uma das maiores dores nossa e sua como líder é ter uma equipe que ela seja muito dependente da presença do líder. Uma equipe onde tudo que vai fazer precisa que o líder esteja próximo, precisa que o líder dê uma validação, precisa que o líder ele assine embaixo, que o líder esteja olhando. Essa é uma equipe que eu chamo de equipe dependente, tá certo? Então, a primeira coisa que faz você se inspirar a formar novos líderes é você ter o desejo de ter uma equipe independente e não uma equipe que depende de você para tudo. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que uma equipe que depende de você para tudo, ela escraviza você. Ela não dá a você paz. Ela não dá a você condições de você ter tempo para pensar. E um líder que não tem tempo para pensar, ele é um líder que não ajuda o time. Ele é um líder que não ajuda as pessoas a crescerem. Por quê? Porque ele está o tempo inteiro voltado para a rotina, ele está o tempo inteiro voltado para as demandas diárias, ele está o tempo inteiro preocupado, ele está o tempo inteiro estressado em quê? Em trabalhar, em executar as rotinas do dia a dia. Então, uma coisa muito importante é você se livrar da dependência da equipe. Isso escraviza o líder. Isso escraviza o líder. Isso deixa o líder preso. Então, quando eu percebi essa minha necessidade de ter uma equipe autônoma e uma equipe que me desse mais liberdade, porque ela conseguia andar sozinha, eu descobri então que eu estava aí diante da necessidade de formar novos líderes. Uma outra coisa é uma equipe que tem novos líderes, uma equipe que tem líderes junto com você liderando, ela é uma equipe que ela encontra soluções para os problemas. Ela não é uma equipe que aponta problemas. Quando você vê uma equipe muito dependente do líder, é aquela equipe que ela geralmente traz problema para o líder. Ela é especialista em apontar defeito, em arrumar culpado e encontrar problemas. Uma equipe dependente, ela está o tempo inteiro arrumando defeito, arrumando um culpado e encontrando problemas. O contrário, uma equipe independente que anda sozinha, ela não corre e fica o tempo inteiro apontando problemas. Essa equipe, ela é uma equipe que encontra e gosta de encontrar soluções. Ela encontra e gosta de encontrar soluções. Quando ela encontra um problema, ela não diz, pelo amor de Deus, um problema. Não, ela diz assim, problemas? Problemas à vista? Oba! Né? Tem até um livro do Dr. Roberto Chiniachik que tem esse título chamado Problemas, Oba, que ele aponta no livro a beleza, as vantagens de ser alguém que não corre de problemas, mas busca as soluções. Então, você tem uma equipe que ela é autônoma e gosta de encontrar soluções e é independente, vai fazer de você um líder inspirador, tá? Então, baseado nessa minha necessidade de ter liberdade e uma equipe mais livre, eu pensei em estruturar um método onde formasse novos líderes. Formasse novos líderes, certo? Pelas inúmeras vantagens que eu já te falei. Então, vamos lá. A primeira coisa, anota aí, a primeira coisa que existe importante para você formar novos líderes é você identificar na sua equipe
qual é o anseio dela, qual é o desejo dela. É uma equipe que quer crescer? É uma equipe que quer avançar? Ou é uma equipe que só quer arrumar, que só quer estar satisfeita com o que faz, com a sua rotina, com o seu dia a dia? É uma equipe que gosta somente de estar nos bastidores, ok? Então, uma equipe que não gosta de comandar, de ajudar as pessoas a crescer, de ensinar outras pessoas a treinar. Então, primeiro passo, identifique na sua equipe o perfil dela. Se ela é um perfil que é um perfil de isolamento, de rotina, de execução das tarefas, ou é uma equipe que quer avançar, que quer encontrar soluções. Primeira coisa. Se ela for uma equipe que ela não quer crescer, você vai ter que despertar nessa equipe o desejo de crescer. Despertar nessa equipe o desejo de avançar, o desejo de crescer. Por quê? Porque é nesse desejo de crescer que está a formação de novos líderes. É nesse desejo de crescer que está a capacidade dessa equipe avançar. Se você olha para os quatro cantos do seu time e não vê o desejo, o anseio de crescer, você tem que inspirar, você vai ter que motivar esse time a crescer, tá? Você tem que inspirar esse time a crescer, mostrando para ele as vantagens que ele vai ter em crescer. As pessoas, elas precisam de motivos, elas precisam de razão, elas precisam de ter um porquê que fazem ela querer crescer. Porque muitas vezes tem gente que não quer avançar porque não tem um motivo concreto para avançar. Então é essa grande dinâmica que faz a engenharia do desenvolvimento humano acontecer. Eu preciso olhar para frente, eu preciso enxergar a possibilidade de avançar. E isso tudo é fundamental para um líder que quer formar gente que quer crescer. É fundamental, tá certo? É fundamental. Então, você criar um futuro na vida dessa pessoa. Você tem que criar um futuro na vida da equipe. Mostrar para a equipe como vai ser a vida deles na empresa, ou como vai ser a vida deles pessoal e particular, se eles forem líderes. Se eles forem líderes. Líderes de projeto, líderes de processo, líderes dos colegas, líderes de pessoas. Líderes de pessoas. Então é muito importante você colocar um futuro, próspero, positivo na vida da sua equipe, do seu time. As pessoas precisam de duas coisas para querer crescer. Duas coisas. Elas precisam de se sentirem importante e enxergarem um futuro. Se você é um líder que faz a sua equipe se sentir importante e criar um futuro positivo para elas, você vai ser um líder inspirador que vai formar novos líderes, que vai formar novos gestores, ok? Então, você despertando o desejo na sua equipe de liderar, você já tem metade do caminho para formar novos líderes. Não adianta querer formar líder com gente que não quer crescer. É importante você despertar a consciência, o que eu chamo de consciência serena, o que eu chamo de despertamento do desenvolvimento do projeto, do avanço, do desejo da pessoa crescer, da pessoa avançar. Então, é essa a questão. Fazer a pessoa se sentir importante e criar um futuro. Uma vez que você despertou esse desejo da pessoa crescer e fez ela se sentir importante e ela entendeu o futuro, o que é que você precisa fazer? Fazer uma coisa muito importante. Mostrar para ela que o crescimento dela vai se dar a partir da liderança. Ela agora quer crescer, ela agora entendeu o conceito de crescer.
A equipe entendeu que precisa avançar, mas agora ela precisa saber que ela precisa avançar liderando, que a estrada que leva para o crescimento é a liderança. Então, todo líder inspirador, ele fomenta na equipe, ele estimula as pessoas a crescerem. Mas a crescer como? Liderando, sendo líderes. Ok? Tranquilo? Então, despertou o desejo de crescer. Ok. Mostrou que as pessoas precisam crescer sendo líderes, liderando. Maravilha. Agora, a formação de novos líderes se dá por um processo de delegação muito bem desenvolvido. Um processo onde a equipe que quer crescer e quer ser líder, ela precisa começar a sentir que você faz ela andar sozinha. É como fazer uma criança caminhar sozinha, é como fazer uma criança sair de engatinhar para andar. O que ela faz? Ela precisa de estar com o pai e a mãe ali, ou o seu cuidador, pegando na sua mão, guiando. Foi assim que você aprendeu a andar, foi assim que eu aprendi a andar, foi assim que todos nós andamos. Então, a equipe, ela quer autonomia, ela quer andar sozinha porque ela já foi despertada. Mas agora, antes disso, ela vai ter uma fase onde você vai fazê-la andar sozinha. Agora, é importante que ela sinta que você ainda está pegando na mão dela por um tempo e que ela entenda que você ainda está pegando na mão dela porque é a fase e logo, logo você vai soltar. A pior coisa que tem na liderança, na liderança comum é a equipe perceber que o líder ele nunca vai soltar a mão da equipe. A equipe está o tempo inteiro sendo aquela equipe que é mimada, aquela equipe que é coitadinha, que o líder nunca vai soltar a mão dela. Essa equipe ela fica mal acostumada. Tem até uma canção popular aí que diz assim, né? Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado, você me deixou. Então tem muitas equipes que elas não crescem, elas não avançam. Por quê? Porque a liderança ela deixou a equipe mimada. A liderança deixou a equipe com o mau costume de ser dependente. Às vezes somos nós, líderes, que acostumamos mal a nossa equipe de ser mimada, de ser uma equipe que não anda sozinha. Então, é importante nessa fase ela ter a certeza de que ela está num processo de crescimento e que ela vai ainda ser guiada pela mão, ainda vai ser ajudada, mas esse processo de ser guiada pela mão, esse processo de ser ajudado, ele tem vida curta. Você tem que dar uma data para que a equipe saiba que você vai soltar ela para fazer as coisas e vai andar sozinha. Então, com essa consciência de que um dia ela vai estar autônoma, independente, livre e completamente à vontade para seguir a sua liberdade, ela vai perceber o quê? Ela vai perceber que ela vai desenvolver ferramentas, não é? Organicamente, para não depender mais de você. Então, e por fim, a última etapa é a etapa de delegação. Você precisa se desprender de você. E muitos líderes precisam, além disso, ganhar coragem para delegar. Muitos líderes são centralizadores, não é por má intenção, é porque eles não têm coragem de delegar. Eles são centralizadores também porque eles não sabem delegar. Ou não têm a coragem, ou não foram treinados para delegar, ou eles não foram treinados para delegar, eles não aprenderam a delegar. Então, você vai delegar com a certeza do que você está fazendo. Esse é um processo. Formar novos líderes não é uma coisa que você faz do dia para a noite, mas é um processo que todos os líderes que querem ser inspiradores precisam fazer. A nossa equipe temos que ter líderes.
e depois líderes dos nossos líderes. Nós temos que ter a nossa equipe com líderes e depois nós temos que ter a equipe dos nossos líderes. E é assim que a gente cresce. E alguns líderes pensam que se formar novos líderes, ele vai perder poder. Se ele formar novos líderes, ele vai perder autonomia, ele vai perder prestígio, ele vai perder moral, ele vai perder autoridade. Não. Quando você forma os líderes, você não perde autoridade, você não perde espaço. Pelo contrário, você é mais valorizado, mais valorizada, você é muito mais bem-quista, você é uma pessoa que é vista como alguém que sabe formar gente, e pessoas que sabem formar líderes ganham mais dinheiro. Pessoas que formam líderes são pessoas que são mais valorizadas, mais respeitadas. Então é uma dádiva de Deus você ser um líder inspirador que forma novos líderes, ok? Então, execute essas etapas, passo a passo, construa o seu projeto de formação de novos líderes, e se você já está formando novos líderes, executa esse passo a passo que eu falei, volta esse vídeo e assiste novamente e pontua todas as etapas, e você vai ver que a sua vida como líder vai ser muito mais leve, muito mais tranquila, você vai ser motivador, inspirador, você vai ser desejado pelas empresas, desejado pelas melhores oportunidades, desejado para ser alguém que vai fazer algo importante e vai ser muito mais valorizado. Como eu disse, líderes inspiradores são muito mais bem-quistos, líderes inspiradores são muito mais valorizados, líderes inspiradores são pessoas que são selecionadas para grandes projetos, para grandes coisas. Então, preste atenção, executa a formação de novos líderes, porque só assim você vai ser o líder inspirador e a líder inspiradora que você merece. Vai lá, quero ver muita gente crescendo pelas suas mãos, quero ver muita gente te agradecendo, muita gente avançando e muita gente batendo palma pelo líder inspirador e inspiradora que você é. Um grande abraço. Forme novos líderes e seja inspirador.